Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Vamos para o nosso café dessa manhã de terça-feira, para a gente comentar algumas coisas que a gente tem conversado, tem visto no nosso evangelho, tem visto no nosso dia a dia. E ontem, no nosso evangelho no lar, que acontece sempre começa às 8h50, todo dia. Ontem nós falamos sobre dois pontos muito importantes. Um é você, se desarmar e o outro é o perdão. E uma coisa está totalmente ligada à outra, né? E o desarmar, não estou falando da pessoa andar com uma arma na mão, mas o desarmar de você deixar de ser uma pessoa o tempo todo agressiva, uma pessoa que está no ataque, né, o tempo todo. E isso é tão importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde psicológica, quando você sabe organizar bem, sabe gerenciar bem esses momentos onde você precisa usar dessa energia para determinadas coisas da tua vida, projetos e tudo mais. Se você não aprende a gerenciar bem a tua energia, né, essa energia de correr atrás, de realmente de garra, a raiva em si, você acaba usando ela de uma forma desmedida e desnecessária em situações e pessoas que não tem nada a ver com aquela situação. E quando a gente aprende, né, entenda, a raiva não é 100% ruim, nenhuma emoção é 100% ruim. Elas são necessárias para determinados pontos da nossa vida, determinados momentos da nossa vida. Quando você está com uma raiva, quando você está indignado com alguma coisa, isso é muito bom para que você saiba canalizar essa energia para algo construtivo e não para algo simplesmente destrutivo, onde você vai sair machucando todas as pessoas. Quando você de repente está numa vida monótona, você está num relacionamento que você percebe que não está indo bem, que a pessoa não te valoriza e você começa a ver um monte de coisa no relacionamento, é preciso dessa energia de raiva, de indignação, de que eu mereço coisa melhor, eu mereço uma situação melhor na minha vida, então eu vou mudar isso. Então você pega essa inconformação, né, essa raiva e você toma uma decisão. Você, né, segue em frente e fala, olha, sinto muito, mas a gente já conversou, já tentou várias coisas e não deu certo até agora. Então acho melhor a gente simplesmente cada um seguir seu caminho. Ou então você vê que alguma injustiça está acontecendo e você fica, né, indignado com aquela coisa e você toma uma decisão, você toma um partido, toma uma coisa e não fica simplesmente, deixa acontecer. Então, a raiva, quando muito bem canalizada, ela fez grandes mudanças na sociedade, né? Mostrou a indignação do povo diante de determinadas leis, determinadas situações, e isso foi mudando, foi trazendo benefícios para muitas pessoas, né? Mas foi necessário essa indignação canalizada e não simplesmente solta para todo mundo. E o que isso tem a ver, né, quando a gente fala sobre, né, desarmar-se? Porque quando você aprende a gerenciar muito bem os seus sentimentos, que você sabe aprende a dar nome para os seus sentimentos, você passa a gerenciá-los melhor e, inclusive, você não vai ficar usando essa energia de indignação, de raiva o tempo todo. E por isso é necessário você se desarmar.
é necessário porque se você anda o tempo todo pronto para a guerra, nesse sentido, você acaba maltratando seus filhos, sua esposa, seu marido, pode magoar pessoas de uma forma tão desnecessária, né? De uma forma tão desnecessária. E ontem foi muito bom o que nós vimos através de Emmanuel, de André Luiz, porque olha só o que Emmanuel fala. Ele diz que você pode passar muito tempo, anos, décadas, construindo algo com teu suor, com toda a dedicação, mas que a fúria destrói isso em poucos dias. Então você pode ter um relacionamento maravilhoso de anos e anos e anos. Você pode ter amizades, emprego. Se você não aprende a gerenciar bem o seu sentimento, quando você não dá uma pausa na tua vida, né? Tem tudo a ver. Você acaba chegando a um nível de desgaste muito grande e os seus sentimentos ficam na flor da pele. Então, qualquer pessoa que chega, por mais carinhosa que chegue, você acaba dando choque nela. Você acaba, né, sobrando algo para a pessoa que não tem nada a ver. E aí você percebe que você destruiu, com essa fúria, com esse mau gerenciamento de emoções, coisas que você demorou tanto tempo para construir e agora você, em uma conversa, em poucos dias você destruiu. Então nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Isso pode haver também com a nossa própria espiritualidade. Nossa própria espiritualidade. Eu tinha um amigo, né, um conhecido, que era uma pessoa muito espiritualizada, e que a gente conversava sempre. Sempre não, quando a gente parava para conversar, a gente falava sobre espiritualidade e outras coisas. E acabou que ele teve uma grande decepção na vida dele. E ele começou a beber. A beber. E você, como uma pessoa espiritualizada, você sabe, ele sabia da questão da obsessão e tudo. Só que a decepção que ele teve com uma pessoa que ele amava foi tão grande, foi tão maior do que ele, através da bebida, através da decepção, essa mistura, essa fúria, ele tirou a própria vida. Né? Ele tirou a própria vida. E é por isso é necessário que a gente aprenda a gerenciar bem o nosso relacionamento, né? Nosso sentimento. E, acima de tudo, perdoar, que foi o assunto de ontem do nosso Evangelho. Perdoar. Então, ele não conseguiu perdoar a pessoa que tinha machucado ele, né? Machucado emocionalmente. Ele não conseguiu perdoar. E, junto com a bebida, isso destruiu ele. Então, em poucos dias, você acaba destruindo uma coisa de décadas. E isso você pode destruir relacionamento de pai e filho, de marido e esposa, de irmão, tudo diante de um mau gerenciamento das tuas emoções. E quando a gente vai passando por essas situações sem controle, é bem provável que você tenha dias amargos mais à frente, dias de sofrimento, e que você passe por um tipo de regeneração. Que esses dias virão exatamente para mostrar para você que há um alerta, né? Como se algo tivesse sido mal executado no passado. E isso acontece quando a gente aceita, quando a gente permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. Claro,
vão acontecer coisas que estão totalmente fora do nosso controle, como uma pandemia, né? Fora do nosso controle, entre aspas, porque se a gente não tivesse cultivando tanta guerra, se a gente não tivesse cultivando tantos sentimentos negativos, sentimentos egoístas, dificilmente uma pandemia dessa teria aparecido, por conta que ela foi um instrumento para uma regeneração, para que as pessoas parassem um momento para poder pensar em outras coisas. Foi uma grande oportunidade para o mundo repensar tudo. Foi um momento para que o mundo pudesse respirar um pouco, enquanto os humanos estavam muito preocupados com outras coisas. E a gente percebe nisso, durante os nossos estudos com André Luiz, que esse é um dos mecanismos da espiritualidade superior para que a gente redirecione os nossos pensamentos, nossas atitudes. Quando você está muito focado, né, em determinada coisa, a espiritualidade acaba fazendo uma intervenção em você para que outra coisa aconteça. Ontem mesmo, estava ouvindo um depoimento de um rapaz que ele falou que tinha tentado, né, se matar. E ele vinha de uma série de coisas na vida dele que foram decepcionando ele, né? E ele falou que tinha reservado, olha como a espiritualidade age na vida da pessoa. Ele tinha reservado um hotel, tinha preparado tudo para poder tirar a própria vida dele. E tinha até pensado no depois. Se eu não morrer dessa forma, eu vou morrer dessa. Que era a consequência do caso ele não tivesse morrido ali com comprimido. Então, ele marcou o hotel tudo e foi pro hotel. Já estava pronto para poder tirar a própria vida. E ele recebe uma ligação da mãe dele, passando mal, desesperada, passando mal e querendo a ajuda dele. Olha como a espiritualidade age para poder te dar uma nova oportunidade. Só uma situação dessa poderia pará-lo naquele momento. Então, olha o que a espiritualidade faz. Faz com que né? Claro, são hipóteses, mas diante dos estudos que nós fazemos, a gente percebe a ação pontual da espiritualidade. Porque ele já tinha agendado o dia, agendado o hotel, tudo para fazer para tirar a própria vida, e, curiosamente, a mãe dele passa mal e liga para ele, vem me ajudar, né? Estou passando muito mal. E ele larga tudo, desiste de tudo para ajudar a mãe. E ele acabou com essa ideia de tirar a própria vida. Olha como a espiritualidade funciona na nossa vida. E é muito, muito interessante quando a gente estuda, a gente percebe que de fato tem muitos relatos dessa forma, onde o mal é planejado, o mal é pensado e o guardião da pessoa age, pede permissão para agir, porque tem determinadas coisas que é preciso pedir permissão para agir. Como era algo planejado, então provavelmente tiveram a permissão de agir na mãe dele, para que ela se sentisse apenas com mal-estar, e é só que aquilo deixasse ela desesperada, e ela ligasse para ele, e ele larga aquilo, né, ela para de pensar nele e vai atender a mãe. Então veja, quando eu falo com que a gente tem muito o que aprender com a natureza, eu tenho dado esse exemplo esses dias, porque foi realmente algo que me marcou essa história, né, da gente
aprender com a natureza a se reconstruir logo depois da tempestade. E a gente precisa, de verdade, se reconstruir logo depois das mágoas, das tristezas. Isso é uma forma de perdão. Isso é uma forma de perdão. Quando você começa a reconstruir tua vida, logo em seguida que passou aquele furacão na tua vida, você perdoa. Você perdoa, né, a pessoa que provocou aquela destruição na tua vida. Você se perdoa por qualquer ato que você tenha praticado e que levou você até aquela situação. Então você perdoa as pessoas, você se perdoa e fala, olha, hora de reconstruir. Porque talvez você estava lá no relacionamento, você não estava dando valor, você não estava cuidando e acabou. Você precisa reconstruir tua vida. Você estava no emprego, você não deu valor, você não cuidou direito, você foi demitido ou aconteceu alguma coisa que a empresa precisou fechar as portas. Você precisa reconstruir a tua vida e logo imediatamente. E você se perdoa de que você entende que você deu o seu melhor, que aconteceu o que tinha que acontecer e tem que seguir em frente. Quando alguém te magoa, alguém te destrói por dentro, você entende, você perdoa e segue em frente, ao invés de ficar remoendo isso. E a gente precisa exatamente fazer esse tipo de coisa, porque Emmanuel fala sobre as pequenas injustiças que nós cometemos diante da nosso dia a dia. E que são pequenas coisinhas que nós fazemos, ou que fazem com a gente, e que a gente precisa já aprender a colocar em prática o perdão a partir daí. Quando alguém vem ser agressivo com a gente, falando de forma agressiva, quando você vai pedir alguma coisa para alguém, alguém simplesmente te ignora, uma observação maliciosa, uma referência pejorativa, né? Uma gentileza recusada, né? Um gesto áspero, tantas e tantas coisas, né? A questão irônica, a gente já conversa sobre isso nos nossos estudos do André Luiz, de que a ironia é sempre algo negativo. A ironia sempre é algo voltado para espíritos de baixa vibração. Porque você repare muito bem, quando você estiver lendo um livro espírita, por exemplo, uma história, alguns livros de André Luiz, da Vera Lúcia, né, da conta da Patrícia, perceba sempre como o autor diz a forma como o espírito fala, como a pessoa está falando. Geralmente, quando é um mentor, uma pessoa do bem, sempre fala de que pacientemente, né, amorosamente, fulano responde, né, sem se afetar, ele responde. Toda vez, né, sempre quando é um espírito negativo, um espírito zombeteiro, você vai ver sempre a palavra, né, encarnecedor, irônico, né, responde, pergunta de forma irônica. Você sempre vai ver determinados, né, adjetivos, determinadas coisas que vão ser atribuídas a espíritos de luz, espíritos bondosos e outras que você vai ver sempre atribuída a espíritos zombeteiros, espíritos que não estão focados na luz. E aí você percebe um padrão. E aí você pergunta e você tenta observar na tua vida. Será que eu tenho sido irônico? Será que eu tenho sido injusto? Será que eu tenho sido agressivo com as pessoas?
E aí você começa a perceber que você está tendo um comportamento que não é adequado para quem está procurando uma ascensão. Não é o comportamento de quem está procurando viver em harmonia. Perceba, tem tanta coisa, muita coisa que a gente pode aprender nos pequenos detalhes dos livros e que está tudo lá. Parece que está, né, em código, mas está tão claro para a gente, só que a gente não dá valor a esses pequenos detalhes. A gente quer ver a grande história, mas a dica, aquilo que vai mudar, ajudar você a mudança de caráter, a mudar o seu comportamento, está nessas pequenas coisas. Né? O espírito tal fala, né? Fulano fala em tom irônico. Você sempre vai ver isso atribuído a espíritos de baixa vibração. Observe sempre o diálogo de como diz o comportamento desses espíritos. E você vai ver um padrão. A gente que estuda todo sábado, às 3 horas da tarde, faz a leitura de livros edificantes. A gente começou em Nosso Lar, já vai para o 5º livro do André Luiz. A gente começou com Violetas na Janela e está no 2º livro da menina Patrícia, são 4 livros dela e são 3 ou 16 do André. A gente vai pegando esses detalhes, porque você vai vendo padrão, porque o André está sempre se misturando ali, passando histórias, não é, de espíritos negativos, espíritos superiores, tudo ali muito misturado. E você vê o comportamento de um e de outro. Como se comporta um mentor e como se comporta uma pessoa obsidiada, uma pessoa que está desequilibrada. E aí eu pergunto, qual o comportamento que você quer seguir? Você quer, né, acompanhar os passos de um mentor? Ou você quer se comportar como uma pessoa desequilibrada, como um obsessor? O obsessor não é só desencarnado. Tem muito obsessor encarnado, que são as pessoas que têm exatamente esse comportamento de estar infernizando a vida das pessoas. A pessoa seguiu a jornada dela e pela falta de perdão, ela não admite. Fala assim, eu não vou admitir que fulano seja feliz, porque eu não fui feliz com ele, eu não vou admitir uma coisa dessa. Vocês provavelmente já devem ter visto isso milhões e milhões de vezes. Pessoas que estragam a vida porque não perdoa. E às vezes ela própria cometeu, né, provocou a ruptura. E ela não admite. É sempre olhando o argueiro no olho do nosso adversário, do nosso amigo, ao invés de ver a trave na nossa vista. Na Bíblia tem muitos exemplos para que a gente possa aprender a colocar em prática. Nos livros que a gente traz de André Luiz, de Emmanuel, né? O Emmanuel traz tudo sobre a Bíblia. A gente estuda muito Bíblia com o Emmanuel, principalmente na coleção Fonte Viva, né? A coleção onde a gente tem o livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Luz, tem o livro Pão Nosso. São só capítulos onde Emmanuel pega passagens bíblicas, versículos bíblicos e dá o comentário dele. Então a gente estuda a Bíblia de uma forma diferenciada, né? A gente estuda a Bíblia de uma forma diferenciada porque tem o versículo e tem um comentário do Emmanuel. E isso é muito, muito importante para a gente entender e buscar reparar essas coisas na nossa vida, porque de fato você só vai começar a corrigir algo quando você identifica aquilo como algo negativo. Um alcoólatra, ele não vai procurar uma ajuda enquanto ele não identificar que
aquela atitude é algo negativo para ele. Quantos e quantos alcoólatras a gente vê caído pelo chão, sendo carregado para casa, e ele não vê aquilo como um mal, ele apenas vê como uma brincadeira, como, estava comemorando, estava sendo feliz. Ele não vê isso como algo negativo para ele e para a família dele. Ele não vê algo como algo prejudicial, né, que deixa ele vulnerável a muitas vicissitudes, não é? Então, enquanto você não reconhece que você não tem perdoado, que você tem sido agressivo com as pessoas, muitas pessoas vão dizer: eu sou assim, esse é meu temperamento. Essa é a desculpa de muitas pessoas para poder sustentar e defender o comportamento dela agressivo. E pode perceber que na maioria das vezes são pessoas muito infelizes em seus relacionamentos. Perceba, há um padrão nisso. Pode perceber. Pessoas que falam sempre o que quer, são muito agressivas com as outras, sempre respondona. Olha o relacionamento que elas têm, se tiver relacionamento. Se tiver um relacionamento, observe o relacionamento da pessoa. Pergunte se ela está feliz no relacionamento dela. Observe se não está brigando o tempo todo. É um padrão. E isso se segue com outras coisas da vida. Então não queira isso para você. Queira harmonia, queira paz. E isso é construído diariamente. Da mesma forma que você foi construindo ser uma pessoa irônica, ser uma pessoa agressiva ao longo da vida. Tá bom? Um bom dia para vocês, um bom dia para o Alisson, para a Janeide, para a Elaine, para o Barker, para o Rogério, né? Para a Mila, para a Groyce, para a Sônia e Margarida, todas vocês que estiveram aqui conosco no nosso café dessa manhã. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, fiquem bem e procure trazer essa harmonia para a vida de vocês. Um grande abraço.